Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu fiquei muito preocupado porque esse negócio de semana, como é que é, teológica, eu não sou muito bom nessas coisas não. Mas de teólogo todo mundo tem um pouco, né? Eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com os irmãos, já estive aqui em outros momentos. E tenho orado por vocês, tenho visto o progresso de vocês. Vocês agora estão virando uma igreja missionária, desse jeito. Agora entrou no trilho. E é um privilégio muito grande ver também as novas gerações. Novas gerações. Eu me lembro quando eu vim aqui a primeira vez lá em Cambridge, eu não vi os filhos dos crentes na igreja. E eu fiquei zangado. Falei, mas nunca eu volto aqui, porque a chibata dos irmãos brasileiros, que adianta ganhar os Estados Unidos todos e os filhos fora da igreja. Mas eu tenho recebido boas notícias, tenho acompanhado aquela visão de vocês de família missionária, né? Aquele congresso. Eu vejo que vocês têm crescido aqui e hoje vocês já são inspiração para nós. O grande desafio que a gente tem, principalmente para os adolescentes, para os jovens, é que vocês sejam mais crentes que nós. Que haja um avivamento na vida de vocês e que vocês levem a tocha da fé adiante. Não adianta a gente ser uma igreja de memória, nós temos que ter sonhos. Memória é muito bom, né? E a gente vai chegando aos 60, é mais memória do que sonho, mas Atos 2, né, claramente lá diz que os velhos sonharão, e sonharão juntos com os jovens. Essa é a bênção da igreja. Me deram aqui, eu vou falando, assunto puxa assunto, e aí a gente vai bem, tá? Eu não uso data show, nada disso. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Falar um pouquinho sobre igreja. O pastor disse assim, olha, para falar sobre uma igreja relevante na cidade, né? Esse é o tema. Então, vamos lá. O que diz aí? Vamos ler juntos? 1 Coríntios 1, de 1 a 3, o que diz? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta. Carta esta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E é muito importante a gente entender que, do ponto de vista da hermenêutica, toda carta ela tem um prefácio com saudação, tem um texto, geralmente um texto mais teológico, depois mais prático, e no final uma conclusão com as despedidas. Uma das coisas mais interessantes para a gente estudar sobre igreja é estudar justamente os prefácios e as saudações das cartas escritas tanto por Paulo como aquelas cartas chamadas universais, escritas para a igreja em geral. Aqui nesse texto, né, versículo 2, nós temos primeiro o remetente. Quem são os remetentes? Paulo, que ele diz que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes. Então, os dois aqui são os remetentes. Para quem ele dirige essa carta? Né? Quem são os destinatários dessa carta? A igreja de Deus que está em Corinto
e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Primeiro, se você observar no versículo 2, a igreja. A igreja. E uma coisa que eu e você, nós precisamos ter definido na nossa mente, é o que é a igreja. Essa pergunta você tem que fazer todo dia, todo domingo, a gente tem que perguntar, o que é a igreja? Segunda pergunta que a gente tem que fazer, o que eu estou fazendo na igreja? Qual é a missão? Por que Deus trouxe vocês aqui de vários lugares do Brasil para plantar uma igreja aqui? Então, essas duas perguntas, elas precisam ser repetidas toda semana. Nós temos que ter um conceito definido de igreja e, segundo, qual é o meu papel, a minha função, o meu ministério, a minha missão dentro da igreja. Se você observar aqui, a palavra igreja, a palavra eclesia, ela é usada por Jesus pela primeira vez em Mateus capítulo 16. Ele usa um pronome possessivo, ele diz lá em Mateus 16, a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja, eclesia, é um composto no grego, uma preposição ek com o verbo kalel. Então, igreja é a comunidade de pessoas que foram chamadas do mundo, para fora do mundo. Então, ninguém faz parte da igreja por voluntariado. Então, a igreja é a comunidade dos chamados. Paulo coloca aí, Paulo chamado pela vontade de Deus. Então, se você faz parte da igreja, você tem o privilégio de ter sido eleito, de ter sido chamado por Deus para fazer parte da igreja. A igreja não é para quem quer, a igreja é para as pessoas que foram chamadas por Deus. Estão entendendo isso? Então, veja bem, por isso que culto é convocação. Por isso que na igreja eu não posso abrir mão da minha salvação, eu não posso abrir mão do meu chamado, porque uma vez chamado para sempre, porque os dons de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, o que é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que foram chamadas por Deus. Se você pegar todo conceito de igreja, sempre você vai entender que igreja é gente, é o povo de Deus. Igreja não é denominação, igreja não é instituição, igreja não é empresa, igreja é gente. Gente que foi chamada por Deus e reunida por Deus. É muito interessante também que a gente tem que entender que a igreja é de quem? É de Deus. Então, a igreja não tem dono do ponto de vista humano. Tem uns pastores que eles chamam o meu ministério, né? O meu ministério, o meu ministério. Veja bem, gente. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 28. Vamos ler juntos aí? Atos 20, 28. O que diz aí? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus. Então quando você vem para a igreja, você não vem aqui por causa do pastor. Você não vai exercer os seus dons e os seus ministérios por causa de pessoas. Você está aqui porque você foi chamado por Deus para a igreja de Deus. Amém? Então, vamos parar com essa palhaçada. Hoje tem crente aí que ele acha que ele é indispensável na igreja. Tem crente aí que quer tapete vermelho. De vez em quando aparecem uns
uns malucos lá em Pinheiros, e pastor, o que é que essa igreja tem para me oferecer? Porque quer chegar aqui, quer ter um departamento infantil bonito, quer ter um ambiente aconchegante, né? Quer estacionamento. As pessoas hoje estão assim, parece-me que a ideia de igreja é de consumidor, é que nós estamos aqui, um monte de tonto, para ficar agradando as pessoas, para segurar as pessoas. Não é assim. O que é que segura a juventude na igreja? É conversão. Certo? É conversão. Às vezes a gente quer tratar os meninos como se eles fossem retardados. Tem pastor que fica fazendo pirueta para agradar adolescente. E adolescente quer coerência de vida. Adolescente, ele quer exemplo, ele quer referencial. E isso só pode dar quem tem vida com Deus. Então, primeira coisa que eu queria destacar aqui, para nós, nessa sexta-feira, é que nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja é povo chamado, povo separado. Se você observar, a igreja de Deus que está em Corinto. Porque depois de Tim Keller, agora parece que descobriram o mundo. Que a igreja agora é da cidade. Aí vai aparecer um que vai dizer que a igreja é do planeta. Tem a igreja do planeta Terra, Marte, Vênus. Porque não existe na Bíblia. Se você observar, você ler as cartas, você vai descobrir que toda a igreja é da cidade. É a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está na ilha de Creta, a igreja de Filipos. Quando Jesus Cristo escreve a igreja, ele escreve a igreja de onde? Das cidades. A igreja está em Éfeso, a igreja está em Filadélfia. Então, a igreja, ela é a igreja naquela cidade, naquela localidade. Então, é uma igreja visível, é uma igreja local. E é muito interessante a gente definir isso, irmãos, porque a força da igreja não está no presbitério, nos concílios, nas instituições. A força da igreja está na igreja local. Essa igreja aqui, ela pode ser uma igreja local hoje, nas redes sociais e com a visão missionária, ser uma igreja global. Mas a base é a igreja local. Veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. A igreja de Deus que está em Corinto. Está em Corinto. Pode pegar e você vai estudar. Quando Jesus termina as cartas lá em Apocalipse, termina com o refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas locais. As igrejas locais. Então, essa igreja de Deus, que está localizada em Corinto, aos santificados em Cristo. Aos santificados aqui significa aquela ideia de conversão. Foi chamado, foi justificado, foi regenerado. Vê, por favor, aí, 1 Coríntios, capítulo 6, vê lá. O mesmo conceito que Paulo coloca aqui. Não vou pegar a capivara de vocês, não. Vou passar lá o versículo 11. Porque ele diz lá: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Tais foste alguns de... Mas vós vos lavastes, mas fostes o quê? Santificados. Veja que o verbo está numa ação passiva. Fostes santificados. Então, quando Paulo usa aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a palavra aos santificados em Cristo, significa que há justificação pela fé. Fomos declarados santos, fomos separados, chamados e separados do mundo. Mas veja que ele vai colocar aqui que esses santificados também foram chamados para ser santos. O que significa isso? É o processo de santificação. Porque nós, na conversão, nós somos libertos do poder do pecado
mas não fomos libertos da presença do pecado. E a nossa luta, e o nosso coração e a nossa mente é um campo de batalha entre o querer da minha carne com o querer do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar a santificação. Não fomos chamados somente para a regeneração, para a conversão, para a justificação pela fé. Fomos chamados para um processo de santificação. Mas é bonito você entender aqui que essa igreja de Deus que está em Corinto, pessoas que foram santificadas em Cristo e chamadas para ser santos, ela é universal. Diz assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa igreja aqui, ela é local, ela é gente, mas não é só a minha gente. É gente que invoca o nome de Jesus em qualquer parte do mundo. Quem estudou aqui a confissão de fé sabe que o conceito de igreja na confissão de fé é gente, é povo. A igreja é o povo de Deus, que foi eleito por Deus, que foi convertido por Deus em todos os tempos e em todas as épocas. Então a igreja reúne esse povo, universalmente falando. Tá bom ou tá chato, irmãos? Quer que eu mude? Não saiu nem heresia. Pronto. Tudo que eu estou falando aqui você já sabe. Mas o pastor inventa negócio de semana teológica só para relembrar você. É igual congresso. A gente faz congresso, primeiro por causa da comida, por causa da convivência, da comunhão, mas você vai no congresso e escuta tudo que você já sabe. Né? Você vai relembrar isso. Relembrar isso. Então é o seguinte, nós temos que ter um conceito do que é igreja. Conceito bíblico. Certo? Segunda coisa que eu preciso ter como membro da igreja, como integrante da igreja, é qual é a missão da igreja. Para que a igreja existe? Então, se você perguntar para o Bradesco, o gerente do Bradesco, ele é treinado para dizer, o banco existe para ganhar o quê? Dinheiro. Você pergunta para o cara da Embraer, ele vai dizer, não, a Embraer existe para fazer o quê? Avião. E aí vai, Magazine Luiza, o que você quiser. Agora, para que a igreja existe? Por que você está aqui? Você vem todo domingo para cá. Veja que programa de sexta-feira, depois você está aqui. Porque você é a igreja de Deus. Entendeu? Para que a igreja existe? Esse é um ponto que muita gente, você pergunta, o cara, é como o cara que entra no metrô e diz, você vai para onde? Para qualquer lugar. Então nós temos que ter uma direção. Para que a igreja existe? O que você acha? Isso aí você tem que perguntar para você. Não fica na internet, porque a internet diz assim, você não vai à igreja, você é a igreja. E aí? Mas você tem que saber o que é a igreja e saber o que você está fazendo na igreja. Para que a igreja existe. E aí, meus amados irmãos, nós temos muita discussão agora, muitas sugestões. Vamos começar, teologicamente falando, nas 4 marcas da igreja que foi decidido num concílio ainda no 5º ou 6º século. Quais são as marcas da igreja? A igreja, unidade, universalidade, santidade, apostolicidade. Unidade é uma marca que a igreja é una. Universal, reúne gente de todo lugar. Santidade é o chamado da igreja. E apostolicidade, a missão da igreja. Mas isso não basta. Não basta. Quando a gente estuda eclesiologia, né, a gente descobre um monte de coisa. E há muitas sugestões. Porque
Por exemplo, há 5 áreas que são fundamentais na igreja. Qualquer conceito de eclesiologia, você vai encontrar isso. Primeira razão para que a igreja existe, para o quê? Adorar a Deus. Adoração. Segundo, a igreja existe para ter comunhão. Comunhão. Por isso que nós temos os mandamentos, o quê? Mútuos. Cuidar um do outro, orar um pelo outro, suportar um ao outro. Não é isso? Comunhão. Terceiro, você poderia dizer, para ensinar e aprender. Né? É aquilo que se chama o ministério de ensino e pregação da igreja. Quarto, você diria diaconia. Diaconia. Nós temos que cuidar espiritualmente uns dos outros. E, por fim, você diria, não, nós temos que fazer também a evangelização. A evangelização. Vocês conhecem o livro Uma Igreja com Propósito? Já leram esse livro? E lá ele coloca isso baseado em Atos capítulo 2, que a igreja perseverava nisso, e ele pega ali os 5 propósitos da igreja. 5 propósitos da igreja. Eu já estudei isso lá em Pinheiros. Eu fiz por causa do departamento infantil, porque a gente tem que ensinar a missão da igreja no departamento infantil. Aí vocês vão rir, mas é coisa de tonto mesmo, é assim. Qual a missão da igreja? Olhar para cima. Adoração. Qual é a missão da igreja? Olhar para dentro. Aí vem tudo. Vem treinamento, vem cuidado, vem discipulado, vem pastoreio. Terceiro, olhar para onde? Para fora. Para fora. Então, lá, na igreja de Pinheiros, eu sintetizei. Olhando para cima, adoração. Olhando para dentro, cuidado. Olhando para fora, o quê? Missões e evangelização. Agora, irmãos, quando você vai, e eu queria que você abrisse para mim o texto de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 21. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, preste atenção que aqui nós temos o conceito de missão da igreja. E missão da igreja, a gente pode dizer, é a missão de Deus. Tentar. Presta atenção. A igreja, ela não inventa uma missão. Ela tem uma missão para a qual ela existe. E essa missão não é minha, não é do líder, não é do conselho da igreja. É a missão de Deus. Então, presta atenção. A igreja existe para a missão. Não é você achar assim, olha, eu estou aqui, mas eu não tenho tempo, eu só posso dar isso aqui para a igreja. Então, você não está entendendo. A igreja existe para cumprir a missão. Significa que não sou eu que ponho Deus na minha agenda, mas eu estou na agenda de Deus. A igreja existe para cumprir a missão. Vocês estão entendendo? Veja aqui, assim como o Pai me enviou. Então o Pai envia o Filho. Veja lá em João 17, versículo 4, o que Jesus ora? João 17, 4, o que ele diz aí? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aí Jesus vai lá, faz a obra, ressuscita e diz para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a obra da igreja é a obra de Deus, é a continuidade. Se o Deus Pai escolheu, elegeu,
Se o Deus Filho redimiu, pagou o preço da redenção, a igreja existe para pagar o preço da proclamação. Porque quando a igreja proclama, o Espírito Santo o quê? Converte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a igreja, ela não existe para si mesma, ela existe para a missão. Por que que a igreja não foi arrebatada ainda? Porque ela não concluiu a missão. Aliás, Mateus capítulo 24, versículo 15, diz assim, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Virá o fim. Mas o fim só virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte, que a igreja existe, e eu sou pastor da igreja, não para vocês fazerem a minha vontade, porque tem crente que ele acha que ele está aqui para fazer a vontade do pastor. Está certo? Fazer a vontade do conselho. Não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Qual é a missão de Deus para nós? Para que a, como é que é, CTQ? CTQ existe. O nome é internacional. Mas isso aí não impressiona Deus, não. Porque nós, hoje, nós estamos vivendo, trazendo para dentro da igreja, os conceitos empresariais. E a igreja não é empresa. E tem os presbíteros, assim, que eles são muito inteligentes mesmo. São bons, lá na empresa dele. Aí chega lá, fala um monte de coisa. Pastor, isso, nós precisamos fazer um planejamento estratégico, fazer isso. Rapaz, igreja, o crente é ruim, você manda ele fazer, ele não faz. E você faz no lugar dele, diz que foi ele que fez. Você não pode demitir crente. Você já pensou o negócio? Professor do departamento infantil, caiu uma... esfriou o tempo, não vem. Você chega aqui no domingo, está um monte de criança correndo, e o cara não veio. Tem punição para esse membro? Por quê? Porque nós não estamos aqui por causa de dinheiro. Nós não estamos aqui... A nossa motivação é a missão. A nossa motivação é saber que nós estamos aqui porque Deus nos chamou do mundo para fazer a vontade dEle. E o maior privilégio que eu e você temos é ser usado por Deus. É ser instrumento nas mãos de Deus. E Deus é um bom patrão. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus. Capítulo 6. Versículo 10, o que diz aí? 6:10, o que diz? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste ainda o quê? Então nós trabalhamos na igreja, e o nosso trabalho é a evidência do amor que a gente tem por Jesus. E aí a gente serve aos santos. Que às vezes não dá vontade de servir, não, dá vontade de matar os santos. Não é assim? O pessoal pergunta, pastor, o senhor tem vontade de desistir do ministério? Diz toda segunda-feira. Porque tem que fazer tudo de novo. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que visitar, tem que enfrentar os problemas, tem que apaziguar casal, tem que ir atrás de adolescente que está fumando, cheirando, que quer se suicidar. É a matéria-prima que a gente tem na igreja, é isso. Então, gente, vocês aqui precisam saber por que vocês são igreja. Primeiro, o que é a igreja e por que vocês são igreja. Para que essa igreja existe? Por que você está aqui? Qual é o seu papel? E eu quero colocar justamente essa ideia que você muitas vezes está achando que é Deus que tem que enquadrar na sua agenda, do seu tempo, dos seus recursos, que você acha que são seus. Não. É o contrário.
A missão é de Deus. É Ele que faz. Eu estou estudando o livro de Josué agora, expondo lá na igreja, estudando. Eu fico impressionado, porque Josué não conquistou nada. Deus foi que deu a vitória para tudo. Deus fez o sol parar, Deus mandou chuva de pedra, Deus abriu o rio Jordão para o povo passar. E quando Josué ia, ele dizia assim, olha, pode ir que eu já dei para vocês. Essa vitória já está ganha. Nós precisamos entender que é o mover de Deus, a ação de Deus aqui que faz essa igreja, ó, não é você não é a minha habilidade, não é a minha competência. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônica 32, versículo 6. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou, presta atenção para o detalhe, falou ao quê? Ao coração, não falou aos ouvidos, à mente. Falou ao coração. O que é que diz aí? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda... Porque um há conosco maior do que o que está. Com ele está o braço de... Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas... O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o quê? Rei de Judá. Então, veja bem, nós estamos aqui, vamos fazer a missão. Primeiro, para fazer a missão, Deus não manda o dinheiro primeiro. Lamento informar isso, você que é de TI, que faz os estudos de riscos. Ó, a fé, viver pela fé, é viver perigosamente. Certo? Você tem que depender de Deus. A igreja precisa depender de Deus. Por isso que a igreja não tem que ter investimento. Tem igreja que tem investimento pra caramba. As almas indo para o inferno e a igreja com dinheiro aplicado. A igreja não existe para juntar dinheiro. A igreja tem que pegar o dinheiro e gastar todo ele em missões. Lá em Pinheiros, o nosso orçamento, 63% para fora. Para fora. Nós estamos construindo uma tenda lá, nós derrubamos. Nós compramos 14 casas no entorno da igreja. E agora pipocou. A igreja está com mais de 4 mil membros. Membros presentes. E tem 40 mil no domingo assistindo online. 40 mil pontos. Aí agora nós vamos... Fizemos um projeto lá. Tem que construir 14 mil metros de áreas. Tem que arrumar 100 milhões de reais. E o pessoal pergunta, pastor, e aí? Eu falei, isso não é problema meu. O dinheiro está no bolso de vocês. Deus vai mandar. Ou você não acredita nisso? Porque tem crente que ele acha que quando ele está sendo abençoado, né, você veio para o Brasil amarrando uma cachorrinha. Hoje você está aqui, Boston, tem casa boa, tem tudo. Você acha que Deus está abençoando você para quê? Para você se tornar materialista? Para você colocar o dinheiro no lugar de Deus? A vida é curta, filho. A vida é curta. Então nós temos que usar os recursos deste mundo para juntar tesouros onde? No céu. Você já pensou a igreja chegar, vocês chegarem lá no céu e encontrar tanta gente que está no céu, porque Deus usou essa igreja? No Nepal, na China, na Conchichina. É assim, desse jeito. A igreja existe para missão. Para missão. Agora, eu tenho incentivado a minha amiga ali, o pessoal todo aqui,
Deus nos deu as redes sociais. Esse negócio é de Deus. E agora vem a inteligência artificial. Vamos misturar com o espiritual, vai bombar. Não, nós já transmitimos lá. Eu estou desenvolvendo lá, pedi o cara para arrumar para mim lá agora, que eu quero, eu estou pregando, pastor Hernandes, você clica lá, quero ouvir em chinês. Aí eu estou pregando em chinês. Vai economizar missionário, vai ou não vai? Nós já temos 7 sermões nossos em 7 idiomas, dublado lá. Irmãos, você já pensou, você está aqui, e essa transmissão aqui está alcançando o mundo com um clique no celular, no smartphone? Lembra que quando Deus fez a reforma no século XVI, Deus fez 2 coisas fantásticas. Primeiro, as companhias marítimas, para ganhar os mares. E depois veio o quê? A imprensa. Primeira coisa que Lutero fez, imprimiu a Bíblia e distribuiu a Bíblia para o povo. Segunda coisa, criou a escola pública, a universidade pública. Então, a nossa geração, atenção, moçada aí, vocês aí, ó, olha para cá. Vocês estão vivendo um momento único da história. Vocês são privilegiados. Então, use todos esses recursos que Deus está dando para vocês hoje, para expandir o reino de Deus. Nós estamos gravando lá em Pereira agora Malhação. Espiritual, né? Não é Malhação da Globo, não. Vai começar a gravar. Hoje está passando lá na igreja, aquele filme, o ator vai estar domingo lá. Aquele que fez o quarto de guerra, ele está lançando um filme mundialmente. São 2 pastores aqui nos Estados Unidos. Hoje está tendo uma sessão especial para 700 pessoas lá na igreja, e domingo esse pastor vai pregar. E a gente quer fazer uma parceria com ele para produzir conteúdo para as novas gerações. Porque as novas gerações, a forma de comunicar com elas é completamente diferente. Entendeu, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Pastor, você diz quando eu tenho que terminar, tá? Atos 26. A partir do versículo, Atos 26, a partir do versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19, lê comigo. Pelo que, ó rei Agripa? Então, presta atenção. Paulo está dizendo que o seu ministério, a sua vida, é dirigida por uma visão o quê? Celestial. Não é empresarial, não é social, não é política. É uma visão o quê? Celestial. Depois eu não sei se vou ter tempo de falar, mas eu quero falar sobre liderança sacrificial. Porque hoje está muito comum na igreja dizer assim, o pastor Arival tem uma visão. E nós temos que seguir a visão do líder. Presta atenção. O pastor da igreja, ele tem que ter a visão de Deus. Do que é a igreja, do que é a missão da igreja. A nossa visão já está definida, é celestial. Ninguém tem essa visão. Você imagina o seguinte, irmãos. Qualquer instituição pode fazer qualquer coisa no mundo hoje.
Mas ninguém pode fazer o que só a igreja faz, que é pregar o evangelho e a pessoa ser convertida, regenerada e passar das trevas para a luz, da condenação eterna para a salvação eterna. Ninguém tem isso, somos nós. Então nós temos que ser movidos por essa visão celestial. E essa visão não é minha. Ah, pastor, passa a visão. Eu não tenho que passar nada, eu não sou macumbeiro, não tenho que dar passo para você, nem passar nada para você. Você tem que entender que a nossa missão e a nossa visão já está definida na Bíblia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Há uma diferença entre liderança empresarial, liderança política, do que liderança o quê? Espiritual. O líder espiritual, ele tem que influenciar as pessoas para sair de onde estão, para ir para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Então, esse é o nosso papel como liderança. Então, o conselho da igreja tem que ter essa compreensão de que não é a visão do presbítero, pastor. A gente faz tudo, não é assim? A gente põe no papel, pá, pá. E papel aceita tudo. Você põe, faz um planejamento. Não estou dizendo que não tem que planejar, não. Estou falando que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, nós temos que pegar a essência. Qual é a essência? O que é a igreja e qual é a missão da igreja. Para que nós estamos aqui? O que Deus quer de nós como igreja? É isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você tem isso definido, todo o seu esforço é canalizado. Tá certo? É canalizado. Você vai descobrir muita coisa. Eu peguei os nossos jovens lá de Pinheiros, eles fizeram viagens para Manaus. Passaram uma semana lá, áreas ribeirinhas. Pessoal de São Paulo, Alto de Pinheiros, não sabe nada da vida. Agora foram para o sertão. Viram lá os poços que nós estamos furando, em comunidades paupérrimas. Você fura um poço por 10 mil reais. A mocidade lá, foi lá, viu, voltou bombando. Animada. Eu fiquei com pena porque tinha uma mula lá, uma jumenta, chamada Friday. O nome era em inglês, lá na Paraíba. E nós furamos o poço e a Friday foi aposentada. Eu disse, então, vamos trazer esse jumento aqui para fazer um monumento aqui em Pinheiros, porque depois de 20 anos carregando água, foi aposentada. E a mocidade viu, fez uma reportagem. Presta atenção. Vocês jovens, vocês aí jovens, vocês precisam ter experiência com Deus, de oração, de milagre, de evangelização. Certo? Você falar de Jesus e o Espírito Santo converter a pessoa na hora ali e você sentir todo arrepiado. E é uns negócios que eu não posso falar porque aqui é muito presbiteriano. Pastor Pedro é muito conservador. Né? Irmãos, tem experiências. Veja bem, nós não podemos viver de documento histórico. Nós precisamos ver experiência com Deus no dia a dia, de oração, de resposta de oração. A gente descobrir que não fomos nós, foi Deus que deu. Vocês querem comprar a sede de vocês aqui? Deus vai dar para vocês. Se vocês forem uma igreja missionária. Porque se for para ficar exibindo, vai acontecer com essas igrejas aí, tudo fechando. Templos suntuosos fechando. Porque a igreja é gente. E vocês precisam de espaço? Precisam. Mas é espaço para encher de gente, para levantar recursos, para fazer a obra de Deus até os confins da terra. Amém? Então é desse jeito. O que é que nós aprendemos aqui hoje? Primeiro, você precisa ter na sua cabeça o que é a igreja.
Você tem que ter um conceito eclesiológico. Tá certo? Para a gente evitar as heresias que nós temos aí. Teve um pessoal lá em Pinheiros, pastor Arival, qual é o sermão que o senhor vai pregar domingo? Eu falei, não sei não. Às vezes eu subo com 2, 3. E na hora do louvor eu troco. Não, porque, pastor, nós queremos ajudar o senhor. Falei, como? Nós vamos fazer uma dramaturgia. O senhor passa o tema e eu faço a encenação. Falei, e onde está isso na Bíblia? Primeiro, vocês estão dizendo que eu prego muito mal, que preciso ensinar. Segundo, o método de Deus é a pregação, ou não é? É a pregação. Eu agradeço, vocês são, joia, consagrados. Quer fazer encenação? Vá lá para os avanços missionários. Faz igual aquela turma da Jocum. Mas aqui, na igreja, o que é a igreja? Você vai definindo. As pessoas precisam saber que a gente tem um conceito de igreja eclesiológico definido. Paulo tinha isso. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, da igreja de Deus que está em Corinto. Então, pastor, minha igreja não é da cidade. Meu irmão, toda igreja é da cidade. A igreja não está na órbita. Porque inventaram isso. Tem lá em Pinheiro, meu amigo Carlito Paz, a igreja da cidade. Foi Carlito. E eu não sei se é de outro lugar, não, porque a igreja de Pinheiros é em São Paulo. Que eu fico inventando os negócios. Tem gente, irmãos, nós estamos com 2000 e tantos anos da era cristã, tem gente que agora descobriu como é que evangeliza. Como é que prega. Como é que planta igreja. Quer dizer, a tradição cristã, os apóstolos, os irmãos, os moravianos, os reformadores, quer dizer, esse pessoal não sabia nada. Nós descobrimos tudo agora. Irmãos, o evangelho é muito simples. Nós não podemos nos afastar da simplicidade do evangelho. Tá certo? Quando você vê um cara assim muito inovador, não vai longe, não. Não vai longe. Porque ele acha que ele é o cara. E não é assim, não. Então é o seguinte, se eu sei o que é a igreja, se eu sei o que é que eu estou fazendo aqui na igreja, eu não estou aqui para que Deus entre na minha agenda, mas eu estou aqui para cumprir a agenda de Deus como igreja. A igreja existe para a missão que Deus criou. E a missão é dele. Se vocês não quiserem, eles usam outros ali na frente. Se vocês resistirem a ser igreja, ele vai usar outros. E a igreja, ela é edificada por Cristo. A gente prega, a gente ora, a gente trabalha, mas o crescimento vem de Deus. Mas, eu vou deixar aqui um recadinho aqui. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Falar para os presbíteros, pastor, muito presbítero preguiçoso, muito pastor preguiçoso. E ele acha que a igreja vai crescer, que Deus vai abençoar a preguiça. E a preguiça na Bíblia é o quê? Pecado. Aliás, eu sou baiano e o versículo que o baiano mais gosta é aquele que Deus dá enquanto dorme. Tem gente que se apropria, não, essa palavra é para mim. Fala, Deus. Tem outros que dizem assim, não, pastor, fica tranquilo, porque Deus já escolheu. Então, quem for para vir para cá, Deus vai mandar. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu gosto muito desse conceito, vou deixar aqui, porque depois que eu falo, geralmente não me chamam mais. Então, 1 Coríntios 3:9. O que é que diz aí? Porque de Deus somos, lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Grifa essa palavra, lavoura de Deus. A igreja é uma roça. E todo mundo aqui que sabe um pouquinho de roça, sabe que se não
cuidar, se não trabalhar, não o quê? Não frutifica. Nós sabemos que todo lavrador, ele depende de Deus, que faz frutificar, que manda a chuva. Quem faz crescer é Deus, mas o trabalho da lavoura é nosso. Então, quem trabalha, pode ter certeza, na igreja, Deus abençoa. Deus abençoa. Até as heresias crescem quando o povo trabalha, os mormons, testemunho de Jeová. E nós, que temos esse evangelho poderoso, glorioso, esse Deus que está conosco. Amém? Então eu quero encerrar. Pronto. Eu não sei se foi muito teológico, porque eu não sou de semana teológica, mas tudo bem. Alguma pergunta? 8h42. Os irmãos aí, tem alguma pergunta? Está ensurdecedor.